Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos no nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero deixar uma palavra para você, do coração de Deus, para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, né? Independentemente qual seja o horário que você vai assistir essa mensagem. Mas é importante que você medite no que Deus Ele tem falado com você. Você já parou para pensar o porquê que Deus Ele permite que certas coisas cheguem ao seu ouvido, que certas situações você contemple com seus olhos? É justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quero deixar dois textos da Bíblia, falando de pessoas que Deus mostrou. Um deles, Deus mostrou o que iria fazer, né? O outro, Deus permitiu que chegasse ao seu ouvido uma notícia até não boa, uma notícia até ruim, né? Mas por que será que Deus ele permite, meu amigo e minha amiga, que certas notícias, que certas coisas cheguem ao nosso ouvido? Qual é o objetivo de Deus nisso? Talvez você fale assim, né? Você que está passando por problemas na sua família, você fala assim: nossa, mas por que tem chegado ao meu ouvido certas coisas? Por que tem chegado aos meus ouvidos certas notícias da minha família, da minha casa? Ou talvez você fala assim: nossa, por que eu fico sabendo da vida de alguém, né? Por que aquela fulana de tal confia em mim para contar os seus problemas? Por que chega justamente aos meus ouvidos? Então, isso tudo, meu amigo e minha amiga, é uma permissão de Deus. Por quê? Qual é o objetivo de Deus nisso? Para que a gente se coloque em oração. Às vezes a gente fica sabendo de certas coisas. Sabe qual é o erro de muitas pessoas quando fica sabendo de certas coisas? O erro da pessoa é o quê? É criticar. Ou passar para frente aquilo que houve, né? Com aquele famoso espírito de fofoca. Infelizmente tem se infiltrado muito no meio do povo de Deus, né? Que não deveria acontecer isso. Porque se Deus ele permite que certas coisas cheguem ao nosso ouvido, qual que tem que ser a nossa posição? Orar. Se às vezes Deus permite, nos dá o privilégio de a gente ficar sabendo certos problemas de algumas pessoas, ou problemas talvez até da nossa igreja, né, a qual a gente faz parte, qual tem que ser a nossa posição? Por que Deus permite que isso chegue ao nosso ouvido? Para que a gente entre em oração. Por isso que Deus permite que chegue ao nosso ouvido. Tanto se tratando de família ou fora de família, talvez um amigo seu chegue para você e comece a contar os problemas dele, ou talvez você faz parte de um ministério, de uma igreja, e chegou ao seu ouvido os problemas da sua igreja. Qual que tem que ser o seu objetivo? Orar. Por isso que Deus permite que chegue, né, aos seus ouvidos. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, Gênesis capítulo 18, versículo 33. Gênesis 18, versículo 33, diz assim: ó: E foi-se, pois, o Senhor
depois de acabar de falar com Abraão. E Abraão então voltou para o seu lugar. Ou seja, o que Deus tinha falado com Abraão aqui? Se você começar no versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis, você vai ver que Deus ele tinha mostrado para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus falou para o Abraão isso? Será que Deus devia alguma satisfação para o Abraão? Não. Mas qual foi o objetivo de Deus em ter falado que iria destruir a cidade? Que o Abraão intercedesse. E foi exatamente o que o Abraão começou a fazer, né? Você pode acompanhar em Gênesis capítulo 18, do versículo 17 em diante, até chegar o 33, que é o último versículo do capítulo 18, você vai ver que o Abraão, ele começou a interceder por Sodoma e Gomorra. O Abraão começou a falar: Senhor, se o Senhor achar 50 justos, o Senhor vai destruir até chegar nos 10, né? Só que infelizmente Deus não achou nenhum justo naquela cidade, foi aonde que Deus destruiu. Só que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus ele se lembrou de Ló, que era sobrinho de Abraão e da família de Ló. Então, meu amigo e minha amiga, foi importante o Abraão ter se colocado em oração diante de Deus. E era isso que Deus queria que o Abraão ele fizesse, né? E às vezes Deus mostra para mim, para você, certas coisas que estão acontecendo na nossa família, certas coisas que estão acontecendo na nossa casa, certas coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Para quê? Não para que a gente passe para frente, não para que a gente faça fofoca, não para que a gente fique contando para um, para outro, não. Para que a gente se coloque em oração, para que a gente se coloque em intercessão ao favor de tal causa. Então, é por isso que Deus, ele permite que certas coisas cheguem aos seus ouvidos. Então, qual que tem que ser a sua posição? Você tem que orar, você tem que buscar Deus, porque se Deus está permitindo chegar aos seus ouvidos, porque Ele está confiando em você a sua oração, Ele está confiando que você venha orar em favor de tal coisa, tá certo? E lá no livro de Neemias capítulo 1, versículo 4, aconteceu a mesma coisa, só que aqui não foi Deus que falou com Neemias, mas o Neemias, ele era o servo do rei, na época era um servo de Deus, né? Era um homem de Deus, mas trabalhava para o rei. E chegou até o ouvido de Neemias uma notícia ruim, né? Chegou no ouvido de Neemias uma notícia triste, né? Como eu acredito que já chegou aos seus ouvidos, já chegou aos meus ouvidos, né? É triste a gente ouvir que nós estamos passando, que tal familiar nosso está enfrentando um momento difícil. É triste ouvir que na nossa igreja tem certas coisas que estão acontecendo. É triste ouvir que no nosso trabalho às vezes acontecem certas coisas, mas Deus permite que isso chegue ao seu ouvido, né? E não foi diferente com o Neemias. O Neemias, ele chegou aos ouvidos dele que a cidade de Jerusalém, que era a cidade natal dos seus pais, havia sido totalmente destruída, né? Você vê, imagine só você ouvir uma notícia ruim dessa. Neemias, olha, a cidade que seu pai nasceu, a cidade que seus pais viveram, foram destruídas, né?
E isso chegou até o ouvido de Neemias. Mas sabe qual foi a posição do Neemias? É justamente o que a gente vai ver aqui hoje. Ó. Lá no livro de Neemias capítulo 1, o versículo 4, diz assim: E quando ouvi estas coisas, eu sentei e chorei e lamentei, e continuei a orar e a jejuar ao Deus dos céus. Olha que forte isso. Quando a Bíblia fala que o Neemias se lamentou, não é aquele lamento de reclamação não, né? Que muitas pessoas fazem, que reclama da vida, que reclama de tudo, né? O lamento que o Neemias fez foi aquele lamento de chorar pela sua cidade diante de quem? De Deus. É errado a gente chorar quando a gente ouve uma notícia ruim? Claro que não. Lógico que a gente não vai se alegrar quando a gente ouve uma notícia ruim. Mas qual que tem que ser a nossa posição aqui? Orar a Deus, jejuar, buscar a presença de quem? De Deus. Porque foi isso que o Neemias fez. E o que Deus fez depois que o Neemias orou, jejuou? A Bíblia diz que Deus usou do rei para perguntar para o Neemias o que estava acontecendo com ele, por que ele estava triste, porque é lógico, quando uma pessoa está triste, né, a tristeza resplandece, não dá para, por mais que a pessoa tente disfarçar, aquilo que está no coração dela, o que nós falamos na segunda-feira, aquilo vai refletir, obviamente, né? Então o rei perguntou para o Neemias, né? Ô Neemias, por que você está triste? Né? Você está doente? Você está precisando de alguma coisa? Né? E o Neemias ele desabafou com o rei. Né? E outra coisa que nós temos que aprender, a desabafar com o rei. Quem que é o nosso rei hoje? Jesus. Né? E o Neemias ele desabafou com o rei. E a Bíblia diz que o rei deu para Neemias condições para reconstruir a cidade de Jerusalém. Olha que forte isso. O rei enviou cartas de recomendações aos povos, às outras nações, para que ajudasse Neemias na reconstrução da cidade. Por quê? Porque o Neemias se colocou em oração. O Neemias ele não ficou reclamando da vida. O Neemias ele não ficou fofocando, falando para os outros. Não. A posição do Neemias foi qual? Foi colocar diante de Deus os problemas. Foi colocar diante de Deus aquilo que ele estava precisando, aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava enfrentando. Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que guardar no nosso coração esta mesma palavra. Se Deus permitir que algo chegue aos seus ouvidos, ore. Faça a mesma coisa. Interceda. Traga essa causa para você. Eu que sou uma pessoa que prego, né? Acontece de pessoas chegar no meu ouvido falando de problemas, né? Por que que Deus ele usou da pessoa para confiar em mim os seus problemas? Por quê? Para que eu ajude a pessoa em oração. Agora a pessoa chega em mim falando dos seus problemas, eu vou ficar fofocando, vou ficar falando para um, para outro. Não, isso está errado, né? Nós devemos chegar diante de Deus e apresentar em oração, tá bom? Fique com essa palavra. Eu não sei o que você está passando, mas se porventura chegar alguma coisa no seu ouvido, seja da tua casa, seja da tua igreja, seja do teu local de trabalho, né? Assuma a posição de um homem ou uma mulher de Deus, vai orar, vai buscar Deus, vai interceder a Deus, porque Deus tem resposta para tudo, tá bom? Prepara o teu copo com água, a tua peça de roupa, o meu não está aqui, porque hoje eu estou em consagração,
mas feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração com você. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero abençoar a vida dos meus amigos, das pessoas que têm acompanhado essa mensagem, meu Pai, que cada pessoa seja alcançada e visitada pelo Senhor nesse momento. Meu Deus, seja qual for o problema, seja qual for a situação que essa casa, essa família tem enfrentado, eu te peço, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha entrar com providência, meu Deus, para curar, para libertar, para transformar esse familiar, essa casa, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, que seja expulso todo o demônio, todo espírito ao contrário, que age nessa família, nessa casa, e seja banido para o inferno, Pai. Meu Deus, convence esse familiar do caminho errado, traga para a Tua presença, Pai. Ouça a oração dessa pessoa, essa pessoa que tem chegado nos seus ouvidos coisas que têm acontecido ao seu redor, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua igreja. Meu Deus, que essa pessoa possa orar e buscar o Senhor em favor dessa causa. Meu Pai, faça isso. Meu Deus, eu abençoo todos os pedidos de oração, todas as peças de roupa, fotografia que estão perto desse aparelho, meu Pai. Que seja consagrada e abençoada pelo Senhor. Da mesma maneira, esse copo com água também, Pai. Faça isso, meu Deus, pois nós entregamos as nossas vidas diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe, tá bom? Se eu não te conhecer aqui, na glória a gente se encontra. Se inscreva no meu canal, deixe o seu pedido de oração. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. O Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade.